Outro conceito importante é a parte de hidrólise de sais. Então, a hidrólise de um sal envolve a reação desse sal com a água. Então, não necessariamente precisa ser um ácido ou uma base para alterar o pH de uma solução aquosa. Pode ser que um sal tenha uma certa propriedade que altere isso, né? A propriedade desse sal está diretamente envolvida com os cátions e ânions que deram origem a esse sal. Por exemplo, um cátion como sódio, proveniente de uma base forte, né, e de um cloreto proveniente de um ácido forte. Esse sal NaCl é um sal neutro, né, porque tanto o sódio como o cloreto não tem, né, eles são como a gente viu lá do conceito de Bronston e Lowry, eles são provenientes de par conjugado de um ácido ou de uma base forte. Já quando nós temos um cátion proveniente de uma base forte, juntamente com um ânion proveniente de um ácido fraco, a base forte vai predominar sobre o ácido fraco, ou seja, o acetato de sódio, o sal de acetato de sódio, quando solubilizado em água, vai tornar a água alcalina, com um pH maior do que 7. Tá? Então, aquele elemento que é proveniente da base ou do ácido forte predomina pelo seu par conjugado. Uma base fraca, amônio, juntamente com um ânion forte, cloreto, quem que vai dominar? O ácido forte. Então, o sal cloreto de amônio vai ter um pH inferior a 7, um pH ácido, certo? Quando sofrer a hidrólise. Já sais provenientes de cátions obtidos de base fracas e ânions obtidos de ácidos fracos, o pH resultante não é claro, mas geralmente ele é muito próximo ao pH neutro. Tá? Vai depender das forças relativas de cada um desses ácidos e bases envolvidos. Tá? Sais derivados, então, de ácido fraco com base forte vão produzir soluções alcalinas. O exemplo típico disso é o acetato de sódio. O sal acetato de sódio, uma vez solubilizado, ele é quebrada essa ligação química, né, essa ligação iônica, o íon sódio é solvatado por moléculas de água e fica o ânion acetato em solução. Esse ânion acetato é uma base fraca. Essa base fraca reage com a água, né, uma proporção bem pequena, ele não é uma base forte, né? Então, algumas moléculas de acetato reagem com uma molécula de água, formando novamente o ácido acético. Esse ácido acético, ele é um ácido fraco e ele fica então, né, nessa forma, certo? Produzindo uma leve quantidade excedente aqui de íons hidróxido, fazendo com que o pH da água fique alcalino, levemente alcalino. Tá? Um exemplo aqui, então calcule o pH de uma solução de acetato de sódio na concentração de 20 gramas por litro. Bom, para colocar na fórmula de equilíbrio químico, a gente sempre precisa colocar na concentração de mol por litro. Então, o primeiro passo que você vai fazer aqui, né, é transformar grama por litro para mol por litro, certo? Para fazer isso, você tem que saber qual que é a massa molecular do acetato de sódio. A gente pode ver aqui que o acetato tem 2 carbonos, 2 oxigênios, 3 hidrogênios e o sódio, que é o 23. Tá? Então aqui ficaria 12 vezes 2, mais 16 vezes 2, mais 3, mais 23. Isso dá uma massa molecular de 82 gramas por mol. Se nós dividirmos 20 gramas por 82 gramas por mol, a resposta vai ser 0,2439. Tá? Então, a concentração da solução, em termos molar, vai ser 0,2439
24,39 molar. M grande quer dizer mol por litro. Tá? Com essa informação, agora a gente vai ter que encontrar, né? Então a fórmula é essa aqui. Concentração de OH- é igual a raiz quadrada da concentração da base vezes o Kb dessa base. Tá? Se a gente voltar lá nos slides anteriores, a gente sabe que o Ka do ácido acético é 1,75 vezes 10 na menos 5. Para achar o Kb, basta então naquela fórmula que a gente usou alguns slides anteriores, né? O Kb é igual a Kw sobre Ka, certo? Então o Kw tem o valor de 1,0 vezes 10 na menos 14, né? Certo? E o Kw, então, 1,75 vezes 10 na menos 5. Certo? Substitui, então, esse Kb aqui nessa fórmula, multiplica pela concentração que você achou, tira a raiz quadrada, vai achar a concentração de OH-. Para achar o POH é igual ao quê? Menos log da concentração de OH-. Achou aqui, achou o pH. E agora como é que calcula o pH? pH mais pOH é igual a 14, ou seja, pH é igual a 14 menos o pOH que você achou. Calcula aí pra gente ver se as respostas vão coincidir. A mesma ideia funciona para a hidrólise de um ácido forte, de um sal proveniente de um ácido forte com uma base fraca. Né? Então, esses sais, quando sofrem hidrólise, eles formam soluções ácidas, certo? É o caso típico aqui do cloreto de amônio. O cloreto de amônio sofre dissociação em água, formando o amônio mais cloreto. O amônio em água, né? Ele vai estabilizar, então a água vai atuar como uma base de Bronsted-Lowry, estabilizando o próton do amônio. O amônio volta à sua forma original de amônia e temos aqui a formação do cátion hidrônio. Né? O Kb é igual, então, à concentração da base vezes a concentração do hidrônio sobre o cátion amônio. Certo? Um exemplo aqui, qual que é o pH de uma solução de 17 gramas de cloreto de amônio? Aqui nós temos o valor de pKa do amônio, evidentemente, tá? Porque a amônia não tem pKa, né? A amônia é uma base, ela tem pKb. Então, o cátion amônio, pKa 9,24. O que você vai fazer? Então, primeira coisa, né, é novamente achar qual que é a concentração molar dessa solução, certo? Então, o amônio aqui tem 14 mais 4 mais 35,5 gramas. Divide 17 pela massa molecular do amônio. Depois você vai colocar com a concentração, então, né? Vai achar a concentração do ácido, certo? Em molar. Depois, com essa concentração, utilizo na fórmula. Concentração de H+ é igual a raiz quadrada da concentração do teu ácido vezes o Ka. Tá? Tendo o pKa, como é que você acha o Ka? Ka, né, como aqui é uma função menos log, é igual a 10 na
na menos pKa, certo? Então, 10 elevado a menos 9,24 vai te dar o valor do Ka, que é um valor bem pequeno, né? Multiplicando pela concentração molar, você acha então concentração de prótons molar, depois o pH nada mais é do que o menos log da concentração de H+. Tá? Solução tampão, outro tópico bem importante em equilíbrio químico. São soluções bastante utilizadas tanto na química analítica clássica como na química analítica instrumental, né? O objetivo da solução tampão é fazer com que a solução sofra menos variações de pH. Como a gente viu, né, alterações de valores de pH podem alterar, né, as concentrações de outras espécies. Então é interessante, na análise química, manter o valor de pH fixo em um determinado valor. Tá? Para se fazer uma solução tampão, são necessárias basicamente duas espécies químicas, né, um ácido e uma base. Esse ácido, então, que a gente vai colocar, ele vai reagir com bases que foram introduzidas, né, no meio, e a base pode ter um potencial para reagir para neutralizar prótons que for substâncias ácidas que estejam no meio. Tá? Praticamente toda mistura ácido-base pode ser utilizada como tampão, né? As proporções tanto de ácido como de base que são colocadas nesse tampão vão dizer se esse tampão vai ter um caráter mais ácido ou um caráter mais alcalino. Um exemplo aqui é um tampão formado por ácido acético e acetato. Novamente, pelo princípio de Le Chatelier, a adição de um ácido nesse sistema fará com que a reação se desloque para o sentido dos reagentes, né? E a adição de uma base fará com que a reação se desloque para o sentido dos produtos, neutralizando o próton formado. Então, esse conjunto faz com que ocorra uma menor variação no pH de uma solução. Então, aqui alguns exemplos de solução tampão, né? Cada sistema tem um pH diferente. Então, por exemplo, tampão tartarato, né? Onde a gente vai usar, então, por exemplo, tartarato de sódio, tartarato de potássio. Cada sistema vai ter, então, um pH de trabalho diferente, né? Tampão fitalato, pH 4, tampão fosfato, pH 6,8, certo? Se esse tampão fosfato, por exemplo, é uma mistura de hidrogênio fosfato com monohidrogênio fosfato. Se nós colocarmos mais do que 3,39 gramas de hidrogênio fosfato, por exemplo, colocarmos 4 gramas de hidrogênio fosfato, nós teremos um pH menor do que 6,8, certo? Se colocarmos mais de monohidrogênio fosfato em relação ao de hidrogênio, teremos um pH acima de 6,8. Então a proporção das espécies, né, altera também o valor de pH. Tá? Então, para cada sistema, a gente tem uma faixa de pH de trabalho para esses tampões. Tá? Então, tem tampões desde ácido até tampões na faixa alcalina. Então, aqui temos a equação de Henderson-Hasselbalch. É uma equação muito importante para a determinação dos parâmetros envolvidos numa solução tampão. Na equação, então, de Henderson-Hasselbalch, nada mais é do que um ajuste nas equações de equilíbrio, né? Onde no final daqui da equação nós temos que pH da solução final é igual ao pKa da espécie do tampão envolvida, né? pKa do ácido do tampão envolvido, mais o log da concentração da base sobre a concentração do ácido, certo? Então são 4 parâmetros que nós podemos utilizar para encontrar as variáveis necessárias. Por exemplo, um analista gostaria de preparar uma solução tampão com pH 5,35, utilizando um sistema ácido acético e acetato. Então a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o valor aqui
nesse parâmetro, né? 5,5 aqui, igual, é apenas substituir então o valor de 5,5 aqui no pH final da solução. O pKa é o pKa do ácido acético, ou seja, menos log do Ka do ácido acético, então vai ser 4,75, mais log das concentrações molares de ácido, de sal e ácido, né? Então, a partir daqui ele consegue achar qual que é a relação entre a base e ácido para atingir o pH alvo que ele quer, tá? Então, pela equação de Henderson-Hasselbalch, a gente consegue perceber, né, que o pH de uma solução tampão é controlado pelo seu pKa, né, e também pela concentração das espécies e da base e do seu ácido conjugado, tá? Evidentemente, se as concentrações da base e do ácido forem iguais em solução, né, então essa parte da equação se anula. Se as concentrações forem iguais, o log vai ser 1. Log de 1 é 0, então o pH da solução vai ser igual ao pKa. Tá? Então o pH proveniente de uma solução de ácido acético, onde a concentração de ácido acético é igual à concentração de acetato, concentração em termos mol por litro, né? Essa solução tampão vai ter o seu pH igual ao pKa do ácido acético, ou seja, vai ter um pH igual a 4,75, certo? Um outro parâmetro importante em solução tampão é a capacidade tamponante. A capacidade tamponante é definida número de mols, ou seja, a quantidade de mols tanto de ácido ou de base, tá? Vai ser a mesma coisa. A gente pode ver no gráfico que a capacidade tamponante é simétrica, né? Para que 1 litro de uma solução tampão sofra uma alteração de 1 unidade no pH inicial desse tampão, tá? Então, quanto maior a concentração dos sais presentes nesse tampão, maior vai ser a sua capacidade tamponante. Capacidade tamponante, então, está diretamente ligada à concentração tanto de base como de ácido que esse tampão foi preparado. Aqui nós encerramos então essa primeira parte de equilíbrio químico envolvendo o ácido-base. As respostas dos exemplos anteriores, né, do acetato de sódio, então o pH do acetato de sódio proveniente, o pH de uma solução de acetato de sódio é 9,1 e do cloreto de amônio é 4,9. Obrigado pela atenção e por aqui nós encerramos.